E aí eu já passo para Vitor com essa provocação aí do Helder, né? Com relação assim de não fazer mudanças. Eu também tô achando, viu, Helder? A gente vai ficar debatendo, falando e tal, mas eu acho que ele vai com Depena também. A minha impressão é essa. Vitor Torres. Eu acho que ele não vai se dar muito trabalho de querer mexer no. Não é nem o trabalho, né? Não vai se dar a oportunidade de querer mexer agora, nessa altura do campeonato da 10ª rodada, né? Eu imagino que a cabeça dele, ele pense nisso e pense na gestão de elenco também, né? Porque o fato de você ter que mexer na estrutura, né, que você tanto luta para poder criar, que é esse toque de bola, essa estrutura da equipe como a gente já conhece, acho que dificilmente ele vai querer mudar, né? Então ele deve imaginar que, de fato, pelo que ele vem fazendo nos últimos jogos, o substituto de Cauli ou o substituto do próprio Everton Ribeiro é Depena, né? Que é quem entra ali mesclando na vaga desses dois, né? Ele deve adorar ser reserva do Bahia, porque, porra, ele tem 2 oportunidades de todo jogo praticamente ele entrar. Ou ele entra no lugar de um ou de outro, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que ele nem tem a desenvoltura, né, de Cauli, né, digamos assim, o poder do improviso, e nem tem e nem é tão completo como Everton Ribeiro, porque eu já ia ser injusto aqui de dizer que Everton Ribeiro é um cara somente criativo e tal, mas não. Ele é um cara criativo e combativo também. Então, eu acho que Depena não consegue ser nenhum nem outro, né? É um reserva ok, né? Não é aquele cara que é especialista em algo. Ele é ok em tudo, é tipo assim, nota 5 em tudo, né? Talvez ele seja, por isso ele seja esse cara que tenha confiança, né? Porque ele nem consegue se arriscar ao ponto de se destacar por uma determinada característica, o que faz com que ele seja sempre mediano ali, né? Sempre oscilando bem pouco ali na linha de corte da média mesmo, e nem faz nada de extravagante ao ponto da gente começar a apontar ele como especialista em algo, mas que, né, de tanto tentar, como é Cauli, por exemplo, erra muito também. Então, eu acho que Ceni gosta muito dele por conta disso, né? E já tem em mente de que é muito mais fácil ele dar privilégio para um cara desse que trabalha, a gente sabe, poder Depena é um cara que ele se compromete muito, né? Se envolve muito emocionalmente com as partidas e tudo mais. Dá para você perceber isso nitidamente, né? Que ele assume esse papel. Mas talvez isso não seja o suficiente, né? E nem a gente ache, quer dizer, que a gente tenha certeza de que Ceni deveria pelo menos parar para pensar em outras alternativas, se não ficar recorrendo a essa alternativa que me parece ser algo de confiança, assim, sabe? Pô, o cara tá ali, tá trabalhando sempre, né? Sempre coloco ele ali no segundo tempo no lugar de um e de outro, pô, ele merece a oportunidade agora que vai surgir, né? Eu acho que as coisas elas devem ser feitas e ditadas no campo de jogo, nos treinamentos do dia a dia, né? Conrado, por exemplo, ontem falou no Sport TV, né? Que para colocar Lúcio como titular, ele precisaria fazer muito mais do que ele tem feito, né? E todas as vezes em que ele entrasse, ele deveria fazer um gol, dar uma assistência, e aí sim ir conquistando essa vaga que não seria uma vaga no supetão. Eu acho que o que acontece com boa parte dos reservas do Bahia é justamente isso. Embora eu acho que, por exemplo, Lúcio tenha entrado pouquíssimas vezes, mas mostrou pelo menos características que podem fazer com que esse Bahia possa render mais. Então eu concordo e ao mesmo tempo discordo do Conrado lá do Sport TV, né? Concordo quando ele fala que aquele cara precisa mostrar mais, sim, sempre, né? A vida é isso, todo dia você tendo que se provar, criando seus desafios e aumentando seu sarrafo. Mas ao mesmo tempo, eu acredito que, pô, se o cara ele não tem oportunidade, mesmo tendo as características para poder ajudar, só jogando de 15 em 15 minutos, sempre na fogueira do segundo tempo, dificilmente ele vai conseguir realmente fazer os gols que ele precisa fazer, ou dar os passes que ele precisa dar para poder ajudar, né? Então, é isso. Abre-se a oportunidade para poder fazer algo diferente. E o tempo tem para isso, sabe? E eu acredito que quando você contratou os jogadores que contratou, a grande maioria deles são polivalentes, né? Juba joga em 2 posições, Caio Alexandre também pode jogar em 2 posições, Everton Ribeiro nem se fala, o próprio Cauli já jogou em 2, 3 posições, Tassiano só não jogou de goleiro, né? Mas, né, o próprio Everaldo joga ali em 2, o Lúcio quando entra já também jogou centralizado, jogou da ponta, Ademir a mesma coisa, né? Biel também, enfim. Olha quantos jogadores, Rezende, olha quantos jogadores a gente tem que podem desempenhar várias funções. Resta saber se você vai realmente conseguir colocar o cara para poder se descobrir, né? É isso que se faz quando você tem um bom investimento e que você precisa fazer ele render para não jogar fora, né? É isso, tem muitos jogadores versáteis, mas a versatilidade do time é pouco aproveitada, assim. É a sensação que eu tenho essa. Eu tenho essa mesma sensação, velho. O próprio o que Depena, você quando chegou aqui, falou. a gente conversou sobre isso. Que era um cara que, por exemplo, às vezes eu tenho a sensação, tá? Que ele joga muito mais afastado do que ele deveria jogar da área. Sempre quando ele esteve muito próximo ali da área, perto dos atacantes, ele sempre conseguiu uma infiltração de bola. O passe de ratão contra o Botafogo, pronto. É claro que ele entra, tá numa faixa do campo em que ele tá muito mais propício a poder fazer
esse passe do que muito mais distante, correndo atrás da bola, que é algo que ele fisicamente parece que não tem essa aptidão, né? Não sei, fico com a sensação de que a gente às vezes quer falar que sabe mais do que Ceni, mas é porque tem coisas que são muito óbvias assim, né?